Fala pessoal, voltei. A gente na videoaula passada a gente trabalhou a parte de introdução, materiais e métodos, falou algumas questões relacionadas a esses dois tópicos que são necessários e coerentes, que estão presentes na redação desses, né? E agora a gente vai trabalhar com os resultados, dando sequência às aulas aí, as videoaulas que a gente tem sobre metodologia da pesquisa e redação científica, tá legal? Bom, com relação aos resultados, o que a gente precisa fazer? Esse item é de suma importância, né? Então aqui está tudo que você trabalhou até então, chegou. Chegou sua resposta à tua pergunta, né? Chegou a teu momento de ver se a tua hipótese seria confirmada ou não, se ela está sustentada pelos métodos que você escolheu ou não, pelos aparelhos, equipamentos que você trabalhou ou não, tá? Então, aqui é de suma importância ao estudo, pois é a base que norteará toda a sua discussão. Ele será o primeiro a ser olhado no texto antes que o leitor inicie a leitura. Bom, depois vocês tentam ver aí na memória, se vocês já não pegaram um artigo, em vez de ler, deu uma folhada nele rápido e olhou lá se tinha um gráfico, se tinha uma tabela, se o resultado que você queria. Porque normalmente a gente vai a um artigo buscar não só conhecimento, mas buscar informação sobre variáveis, né? Variáveis que são estudadas nos trabalhos de vocês, né? Comparativas, né? E aí você vai lá e olha, né? Deixa eu ver o artigo aqui, ó, deixa eu ver se ele comparou essa variável, deixa eu ver se ele viu essa variável, olha, ele mediu essa variável, opa, o que aconteceu? Aí você começa a buscar a leitura para o entendimento, né, desse conteúdo. Então, ali muitas vezes esse é o primeiro tchan a ser olhado, né? Eu lembro a vocês que o título, o resumo e as palavras-chave, eles são que indexam o conteúdo. Então, quando você busca por uma palavra que vai achar lá, como já discutiu nas palavras-chave, né, no outro vídeo. Porém, ao achar aquele título, você dá uma olhada no título, porque está lá disponível para você no site de busca, na plataforma, e aí você clica, abre o artigo e você vai procurar a variável, a metodologia que normalmente a gente está buscando aí de entendimento em relação ao nosso, ou para ajudar que façamos o nosso, né? Então, ele é de suma importância realmente, sem contar que ele vai trazer toda a sustentação para o que você vai discutir. Ou seja, se o resultado deu para o lado positivo, você vai discutir muito feliz. Se deu para o lado negativo, você vai explicar por que ele não concordou, não confirmou a tua hipótese, né? O que aconteceu, o que pode ter acontecido. Se ao folhear rapidamente o seu texto, o leitor se deparar com resultados interessantes, se sentirá atraído para ler o artigo. O que é um resultado interessante? Não só o valor do resultado, mas a apresentação desse resultado. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, apresentar um resultado de forma interessante é muito legal, porque quando você apresenta ele de uma forma que agrada, ele já faz com que o leitor busque o entendimento. Agora, quando você apresenta ele também de uma forma que desagrada, aí pronto, você já está cavando o caminho para ele descartar o teu trabalho e tu não vai ser lido, né? E para que você vai publicar um trabalho, passar por todo esse martírio, né, que a gente fala que é da academia, para não publicar suas informações, não ter reconhecimento ou mérito científico do que você produz, né? Ou deixar de produzir uma coisa inovadora, que daqui a 5 anos o outro vai lá produz, ou 2 anos o cara produz, aí publica, todo mundo vai dar para ter palma para ele e falar, caraca, eu fiz isso há 5 anos atrás. Então, a gente tem que jogar para fora esse conhecimento de uma forma interessante. Para isso é necessário atentar para as formas de apresentação. Note que formas mais chamativas de apresentar um resultado por meio de figuras num patamar inferior às tabelas e depois a descrição do texto. Então, o mais interessante sempre é a figura, né? Visualmente o cérebro fica feliz em ver figuras, né? Porque figuras dão menos trabalho, figuras são autodidáticas, figuras são autoexplicativas, figuras bem feitas, lógico, né? Depois a gente vai para as tabelas e depois a descrição numérica no texto, né? Que é muito ruim, particularmente. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Bom, toda a forma de apreensão dos resultados deve ressaltar os aspectos mais importantes dos dados do trabalho, que serão aqueles que servirão para compor a discussão. Então, por mais que eu apresente 20 variáveis, eu tenho que destacar as que vão sustentar a minha discussão, as que vão servir. Inclusive, eu posso agrupar as variáveis para discutir não uma variável, mas sim um eixo teórico sobre aquele tema. Né? Vamos supor, o tema é desempenho, o tema é recuperação, o tema é metodologia para quantificação de alguma coisa. Então eu posso agrupar variáveis que tratam desse mesmo enfoque e trazer o somatório delas, seguindo para o mesmo lado, né? Como sustentação da minha discussão, mostrando que aquilo que eu estou pensando está certo ou não. Quando eu tenho algumas que vão para um lado, outras vão para o outro, dizer por que elas vão para esse lado, como eu esperava, e por que as outras foram para outro sentido. Às vezes acontece, né?
Então é muito possível, por exemplo, com a gente acontece muito, né, o desempenho do animal ir bem, porém a conversão alimentar, quando comparada com outros dados da literatura, essa variável conversão, ir mal. E por que a conversão alimentar vai mal? Porque normalmente a gente tem prejuízo quando se compara uma ração extrusada a uma ração pelletizada, que é o que a gente usa no laboratório. Então, acaba não trazendo um prejuízo, mesmo que a taxa de crescimento específica e outras variáveis que são da eficiência de retenção proteica sejam variáveis que são positivas para o desempenho. Né? Mas a gente explica isso está na literatura disponível para a gente sustentar essa discussão, explicando por que o desempenho dos nossos animais vai bem, porém a conversão alimentar não é tão boa quanto a gente esperava. Tá legal? Então isso é bem interessante também. Toda forma de apresentação dos resultados deve ressaltar os aspectos mais importantes dos dados do trabalho, que serão aqueles que servirão para compor a discussão. Esses pontos devem ser evidenciados, pois, ao contrário, o leitor terá sua atenção voltada para detalhes que não serão a ênfase da discussão. Ou seja, no item resultados, você conduz o leitor para olhar para aquilo que você deve interessá-lo, né, que será discutido posteriormente. Ou seja, aquilo que é o mais forte no seu trabalho, que deu mais positivo no sentido de sustentar, corroborar, né, dar embasamento à sua teoria, à sua hipótese, tá joia? Lembre-se que não há padrão para apresentação de resultados, então, por mais que a gente esteja falando aqui de padrões, não existe esse padrão propriamente dito, né? Por exemplo, padrão de citação, a gente tem variando de revista para revista. De referenciação bibliográfica, a gente tem de revista para revista. Porém, para apresentação de resultados não tem. O que normalmente a gente tem ou apresenta resultado de discussão junto, ou apresenta separado. Porém, um padrão de como apresentar, não. Né? Agora, lógico, quando você fala assim, eu quero apresentar em figura, aí a revista te dá um padrão para figura, te dá uma normativa para tabela, né? Não te dá, não deixa que você fique com aquilo solto à vontade para um padrão da revista, lógico. Né? Num artigo, os valores da qualidade da água podem ser apresentados numa tabela, porém, outros podem ser mostrados em um gráfico. O que determina é a forma e o contexto de cada artigo. Além disso, criar novas formas de apresentação pode ser interessante, desde que as formas novas sejam mais claras, mais ilustrativas que as formas usuais. Tá? Então, evoluir a forma de apresentar uma figura pode ser muito bem pensado. Por exemplo, estou fazendo um trabalho comparativo entre jacaré, lontra, tartaruga de água doce, né, um quelônio desses da vida, e peixes, sobre predominância no ambiente natural, né, ou riqueza daquela espécie no ambiente natural. E aí, quando eu mostro o gráfico, por exemplo, se eu botar, de repente, sei lá, um jacaré em cima do outro, uma tartaruga em cima da outra, pode ser que seja muito mais ilustrativo e coerente do que em outro, caso que eu bote uma barra, por exemplo, de azul, verde e amarelo. O simples fato, por exemplo, se eu botar uma barra verde para um jacaré, né, uma barra preta para a lontra, uma barra verde amarelada para um quelônio desse de água doce, e uma barra azul, por exemplo, para um peixe de água doce, eu já distingo por cores, né, a caracterização. Se eu botar, por exemplo, uma texturização nas barras, relacionadas à pele desses animais. Por exemplo, o jacaré eu boto uma coisa mais texturizada com o couro dele, a lontra uma coisa mais para dela, o peixe mais a linha da escama e o quelônio uma linha mais para o casco, por exemplo. Então, são informações que eu vou colocar no meu gráfico, que não é negada pela revista, porque não tem problema, como eu te falei, ela não determina que você faça esse formato assim, ela determina o layout, mas não se tem que ser azul, preto e amarelo, cor sem cor, tá? Isso fica a critério seu. E você traz uma informação subliminar, né, implícita naquela estrutura, que faz a pessoa bater o olho e olha, isso aqui é do jacaré, isso aqui é do peixe, isso aqui é da lontra. Então a pessoa já entende automaticamente de que é. E você, lógico, que pode trazer embaixo também a legenda, né, se quiser, para corroborar, para sustentar, para reforçar a ideia que está apresentada no gráfico, tá legal? Uma questão bem importante é a expressão da estatística. Né? Se usar os sistemas de letras, muito comum nas ciências agrárias, mas desconhecido em algumas outras áreas, por exemplo, as ciências humanas muitas vezes não usa testes de média, porque usam mais testes descritivos, tá? Diga que os valores estão ao menos, que os valores com ao menos uma letra igual são estatisticamente iguais entre si. Né? Não esqueça de fazer o rodapé, porque sem isso você não consegue distinguir se o que está igual é igual ou é diferente. Tá legal? Apesar de ter essa mensagem subliminar, mas é necessário. Ainda mais quando você usa no mesmo gráfico uma comparação em coluna e em linha, onde você bota em coluna, por exemplo, a letra maiúscula para comparar e em linha as letras minúsculas. Você precisa literalmente explicar.
Tá joia? Se usar letras maiúsculas minúsculas, comparar. Lembre-se, só apresente cada resultado uma vez das três formas. Nunca repita de tabela no texto ou no gráfico. Ou seja, você não vai apresentar, você vai escolher uma forma e vai fazer. Você não vai apresentar uma tabela e depois um gráfico. Você não vai apresentar uma tabela com os resultados, por exemplo, e depois escrever esse resultado numérico no texto. Você não vai apresentar um gráfico e depois apresentar o mesmo resultado numa tabela. Não pode, tá legal? Não é legal, não é interessante, é repetir informação que já foi dada. Tá legal? Lembra que a gente é racional na escrita científica, a gente é objetivo, né? A gente não fica alongando sem necessidade, então não tem que se repetir coisas, né? Tá certo? Você pode fazer uma tabela para apresentar os dados que você não quer dar foco, porque a tabela fica mais escura, e jogar só em gráfico o que for te interessar, dar mais disponibilidade, tá? De ser visual. Forma de apresentação dos resultados, né? Vamos falar delas um pouquinho. Bom, as figuras compreendem os gráficos, os esquemas, as fotos e os desenhos. Elas devem ser simples, sem muita informação para poder ser objetivo e pontual. Senão fica muito confusa. Né? O mesmo conjunto de resultados pode ser expresso em diferentes formas de figura, mas apenas uma deve ser escolhida. E deve ser escolher a que mais enfatiza os pontos centrais desses resultados. Então aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, uma tabela, né, onde vocês olham, ela tem poucas variáveis, depois a gente vai aumentar essa complexidade, mas ela tem algumas variáveis aqui dentro e você olha e você já tem que começar a pensar para ver. Né? E uma coisa muito interessante dos resultados, normalmente, é que a gente não está preocupado, eu vou falar mais na frente sobre isso, eu não estou preocupado se deu 120 ou 128. Eu estou preocupado em entender o comportamento daquela variável em frente ao tratamento, qual a resposta que ela dá em frente ao tratamento. Por que eu não estou preocupado no 120, 128, 120, 30, 140? Porque, na verdade, se alguém repetir o meu trabalho exatamente como eu fiz, dificilmente ele vai encontrar exatamente os mesmos resultados, tá certo? Na nossa área de ciências agrárias. A não ser que seja com uma coisa robótica, num processo mecânico, tá legal? Senão, dificilmente vai ser os mesmos resultados. E aí, a gente pode escolher algumas formas, existem diferenças. Olha aqui, aqui tem a tabela onde eu boto todos os resultados e vou discutir, por exemplo, a conversão alimentar. Eu queria ressaltar a conversão alimentar, pode assim. Se eu jogar a tabela sem a conversão alimentar e jogar a conversão alimentar, por exemplo, um gráfico, eu de cara já digo, olha, a conversão alimentar é uma variável que fala que ela diminui o valor, né, o valor da conversão alimentar, ele diminui em relação ao aumento do fotoperíodo, né, mostrando que fotoperíodos maiores possuem melhores valores de conversão alimentar. A conversão alimentar, para quem não sabe, é uma relação entre o consumo de ração e o ganho de peso. Quanto menor for esse valor, quer dizer mais próximo de 1 para 1, ou seja, eu dou 1 para o animal de comida e ele me responde com 1 de crescimento. Seria perfeito, né? Considerando a hipótese que a gente não pode dar 1 de alimento e ele me responder com 1,5 de crescimento, porque não é proveniente do alimento esse crescimento, tá legal? Então, seria perfeito essa relação. Então, quanto menor ou mais próximo de essa relação, melhor é dita o valor dessa conversão alimentar. E aqui eu já vejo o que interessa, que é a tendência de redução, né? Redução no valor em relação aos tratamentos, tá certo? Então isso já diz a informação implícita, enquanto aqui eu tenho certeza que vocês não tinham visto isso ainda, não tinham nem reparado nisso ainda, tá legal? Por quê? Porque ela não está direta. Aqui você de cara, ao ver o gráfico já via que as barras diminuem em tamanho, então essa aqui está menor que essa aqui com certeza, tá legal? Lógico, falta um teste estatístico, falta, mas aqui a exemplificação é somente do visual, tá? O teste estatístico, se botasse tudo assim, por mais que tivesse isso aqui, elas seriam iguais. Então, de repente, eu nem daria foco para ela. Eu deixaria ela aqui, ó, para dizer que todo mundo foi igual. Isso se eu colocasse ela aqui, porque eu provavelmente hoje colocaria dizendo somente no texto que a conversão alimentar não apresentou diferença estatística a nível de tanto de propriedade, boa. E aí dizer porque ela não apresentou em ponto, tá legal? E de repente a gente acaba ela. Aqui tem outra coisa, ó. Se a gente botar uma tabela maior, olha como é que funciona o negócio aqui. Olha lá. Olha a quantidade de letras, de números, isso não tem nem o desvio padrão que muita gente gosta de colocar. Coeficiente de variação não tem, que o pessoal também gosta de colocar, não tem nem o coeficiente de variação entre as respostas de tratamentos. Então, só isso aqui já traz para o visual, assim, você fala assim, ó, acha aí a TCE, aí o pessoal vai começar a procurar, porque não vê de cara. Né? Acha aí peso de fígado, aí o pessoal, cadê? Não vê de cara, falta a nomenclatura da variável. Né? E isso está lá em cima, nas siglas, né? Isso está lá na metodologia, onde eu apresentei a variável e coloquei a nomenclatura. Então, é difícil entender uma tabela assim. O resultado está apresentado, não tenha dúvida. Porém, fica muito complicado. E outra coisa,
Aqui tem várias variáveis, eu começo a discutir elas na ordem que estão aqui, essa, depois essa, e pá, ou seja, comprimento total, padrão, altura, peso final, ganho de peso, consumo de ração individual, conversão alimentar, taxa de crescimento específico, taxa de desenvolvimento específico, taxa de eficiência proteica, taxa de eficiência energética, comprimento intestinal, comprimento de fígado, coeficiente intestinal, índice hepatossomático, sobrevivência. Pá! Comecei a discutir. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais ou menos 16 variáveis. Quando eu for discutir sobrevivência, se eu fizer um parágrafo para cada uma, eu estou daqui a 5 páginas nessa tabela. Olha que desgraça para entender onde é que está e os valores que estavam aqui. Então, se eu pegar e tirar dessa tabela algumas variáveis ou algum grupo de variáveis para discutir e apresentar, por exemplo, assim, ó, já ajuda, porque aqui eu já vejo, ó, um comportamento de aumento e diminuição. Aumenta até 20 e diminui, né? Só que olha como é que o gráfico, sem informação, ele ainda atrapalha a gente. Porque isso aqui, que variável é essa? Quem que é esse? O que é esse tratamento? O que é isso? Ninguém sabe. Que valor é esse aqui de... Isso aqui é o quê? 12 mil? É 12 centavos? É 12 gramas? É quilos? É toneladas? É o quê? É peixe? O que é isso? Então, o gráfico ele precisa de informações para ficar uma coisa boa, porque uma figura por si só não é boa. Ela tem que estar completa com as informações de forma correta. Então, aqui a gente tem, ó, aqui o gráfico é de ganho de peso, a variável é ganho de peso. Aqui é em gramas, então aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 gramas de ganho. Aqui, ó, substituição da farinha de peixe por espirulina em porcentagem. Então aqui é 0 de substituição, 10, 20, 30 e 40% de substituição. Opa, estou entendendo que tem uma questão aqui a ser considerada. Então eu já sei, ó, o tratamento com 20% de substituição apresenta, parece, o melhor resultado. Eu não fiz uma análise estatística, né? Nesse caso, eu podia botar um teste de média aqui, A, B, C, D e por aí. Porém, esse trabalho de dosagem, ele demanda de uma análise diferenciada, que é aquela de regressão. E aí o gráfico não pode ser mais assim, o gráfico tem que ser assim, ó. Olha a diferença desse gráfico. Eu tenho os pontos de média, posso botar o desvio padrão se eu quiser. Eu tenho a linha de tendência, tá? Essa linha de tendência não necessariamente passa pelos pontos de média, porque é uma linha de tendência. Essa linha de tendência gera uma equação, e essa equação me dá uma confiabilidade dela, uma confiabilidade nesse caso alta. O que é interessante ver? Interessante ver que quando eu derivo essa equação, né, para quem está na área de experimentação, quando eu derivar essa equação, eu vou achar um ponto de máxima que não é 20% de inclusão, é 22,30%. Então, para o ganho de peso, não é 0, não é 10, não é 20, não é 30, não é 40% de inclusão, de substituição. É 22,30% de substituição. Esse ponto de substituição para essa variável me deu o maior ganho de peso possível no trabalho. Tá legal? Então, eu mostro um comportamento de variável, onde ele cresce, chega no máximo e decai, né? Ou seja, não dá mais função. Eu mostro uma dose determinada em porcentagem e trabalho, né, de forma muito mais precisa. Os gráficos devem reforçar visualmente o que a estatística mostrou matematicamente. Se a estatística mostra que A é maior que B e B é igual a C, mas o gráfico não ressalta isso, o leitor aceitará racionalmente, mas não subjetivamente, o que leva a ele o desinteresse, né? Não se empolgar com o seu estudo. Então vamos olhar aqui um gráfico, olha que doideira. É um gráfico também com análise de regressão. Só que o que acontece? O autor desse trabalho, ele colocou duas equações para dois ganhos de pesos distintos e começou a complicar, porque ele botou ponto de máxima, dose de lisina. Porém, ele começou a complicar, porque uma análise é polinomial, outra segmentada. Então ele coloca duas análises diferentes dentro do mesmo gráfico, para uma mesma variável, e ele complica, né? É muito mais suave ver isso aqui do que ver isso aí, né? Então, a figura, como eu já falei, ela tem que ser bem pensada. Se ela for mal pensada, ela não colabora, ela atrapalha, né, a gente. Todo sinal colocado no gráfico deve ter uma razão. Do contrário, deve ser eliminado. Cada linha presente ajudará ou atrapalhará o entendimento. Inclua necessariamente os valores obtidos, né? Apresente bem as respectivas variabilidades das médias em tendência central e os tratamentos aos quais pertencem as significativas estatísticas. Então aqui, por exemplo, eu vou usar esse outro gráfico, por exemplo, eu poderia aqui tranquilamente retirar essa linha de grade. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês rapidamente. Ó. Se eu vier aqui tirar, olha lá, não muda nada no meu gráfico. Olha lá, não muda nada, porque não me importa, não importa, eu volto a dizer para vocês, não importa para a gente da área de ciências, né, da pesquisa, 14 ou 12. Não importa 20 ou 25. Importa qual é o meu coeficiente de resposta e aonde ele se apresenta. Até porque se eu estou fazendo uma análise dessa, a minha intenção é querer, vamos supor que isso aqui fosse sempre crescente.
eu queria ir botando doses acima para ver quando eu ia chegar no máximo de crescimento. Então, na verdade, a gente precisa se apegar aos números, a gente precisa se apegar a comportamento de resposta quando ele é quantitativo em doses. Quando ele é quantitativo e qualitativo, aí sim, né, um teste de média cai muito bem, tá certo? Bom, os sinais devem acompanhar o sentido da informação. Por exemplo, se um tratamento é o controle e o outro é a condição de estresse, coloque uma cor forte, por exemplo, um preto, um vermelho escuro, né, um amarelo escuro forte, para representar o estresse. E vai suavizando para representar o controle, que é a situação normal. Né? Se você apresentar uma variável, por exemplo, da abscissa aumentando da esquerda para a direita, por exemplo, poderá distinguir as cores das respectivas barras também por aumento crescente de cor, né? Ou pontos. Então, vou mostrar um exemplo para vocês, por exemplo. Aqui, é o mesmo gráfico que vocês viram anteriormente, né? Porém, agora, ele traz uma coloração diferenciada para mostrar uma redução na intensidade ou no valor da resposta. Isso ajuda a interpretação e a visualização do gráfico, além de quebrar o padrão, né? De uma forma muito coerente, sem prejudicar a informação, é muito positivo, tá joia? Bom, outra dica que a gente fala em relação a essa parte é apresentar os resultados como assim, ó, com subscrito em vez de assim. Por quê? Isso aqui parece muito textual, isso aqui dá diferencial dentro do texto. Então, quando você olha um texto e vê isso aqui no meio, você, opa, aqui tem uma coisa diferente, né? E aí a gente consegue melhorar o entendimento. Com relação às escolhas por gráficos, de barra ou de linha, só há uma restrição válida, né? Não use gráficos de linhas se a sequência da ordenação do eixo da abscissa, né, ela é aleatória. Né? Se eu espero um resultado perfeitinho, bonitinho, beleza. Mas se ela for tudo aleatória, não use a barra, porque a barra maior, menor, sem uma coerência, ela vai trazer uma complicação para o entendimento. Quando ela tem uma coerência, ela fica melhor. Nos outros casos, pode usar tanto linha quanto barras, dependendo do que você achar melhor visualmente, tá certo? Tabelas, né? Nas ciências agrárias, já falei com vocês sobre isso, a gente tem mania de achar que a gente botando a tabela apresentada, a gente tem verdade naquilo ali, né? Então, geralmente, prefere apresentar os dados na forma de tabela. Quando o estudo inclui uma série de tratamentos e variáveis, a tabela pode ser preferível por evitar um gráfico extremamente complexo e poluído, mas as razões param por aí. Ou seja, se você tiver um gráfico com 3, 4 variáveis ali dentro, aí você fala, opa, vou botar numa tabela. Agora, se o gráfico tem 1, 2 ou 3 variáveis, gráficos 3D são muito interessantes, muito bem usados hoje, né? Você pode trabalhar sem problema nenhum, tá certo? Então, a tabela está sempre muito apresentada, porém, ela normalmente traz um complicador, né? Você fala assim, ó, fala o valor para mim do tratamento 84 em relação a TED. Aí você vai ficar procurando aqui, ó, para achar. É difícil, né? É muito difícil, tá certo? É muito complicado você achar os valores. E agora ele fala assim, olha, fala para mim o que é a CR, né? O que é o consumo de ração, o que ele trouxe de comportamento de resposta em relação à treonina digestível. A dosagem de treonina. Aí você vai ficar olhando aqui a CR e vai tentar 17, 30, 38, 48, 34. Parece que ele aumenta até 91, depois cai. Mas você tem que olhar, tem que buscar a informação. No outro, no gráfico, você já olha e vê. Acabou, né? É rápido. Na tabela, o leitor vê o número, e para comparar com os outros tratamentos, deve fazer mentalmente alguma conta para saber quanto é diferente. Isso significa ainda mais, isso fica ainda mais difícil quando, se os valores, para se comparar nesse sentido, a tabela é preferível para resultados de pesquisas descritivas, que visam caracterizar algum tipo de objeto. Por exemplo, né, quando apresenta-se os valores médios de diâmetro nuclear de uma célula de determinada estrutura, valores muito pequenos, micrômetros, né, aquela coisa muito ínfima, né? Ou na caracterização de uma composição bromatológica de determinado tecido ou ingrediente, não se requer comparar, apenas de mostrar no quadro. Então, você não quer comparar, você quer apenas mostrar aquilo para as pessoas. Então, você bota lá e mostra. Tá? Uma crença infundada é achar que que na tabela colocamos os dados mais reais, pois o número aparece com todas as suas casas decimais. Na ciência não estamos preocupados com isso, né? Quando queremos descrever uma estrutura, uma situação. Quando comparamos condições, tratamentos, estamos preocupados em saber quais são os maiores ou diferentes, qual é o comportamento daquela variável, né? Quando o experimento for repetido por outros cientistas, já falei isso para vocês, ou mesmo numa situação prática de aplicação no campo, não se espera obter os mesmos valores numéricos, mas sim que certos tratamentos apresentem maiores ou menores valores, seguindo a mesma tendência de comportamento das variáveis em relação ao tratamento e também
próximos valores, né? Mas não os mesmos. A gente dificilmente, quase impossível ter os mesmos valores, tá certo? Então aqui tem outra tabela para mostrar aí a questão da apresentação de tabelas, né? Como elas não são tão fáceis de entendimento, ainda mais quando você bota letras de testes de média, né? Aí você fala assim, o comprimento total, vamos falar aqui o peso. O peso final de densidade, a carabandeira, né? O peso final com 5 animais por litro é igual a 10, que é igual a 15. 15 é igual a 20. Né? Porém, 20 é diferente de 10. Apesar de 10 ser igual a 15, 15 ser igual a 20. Mas 20 é diferente de 10. Tá certo? E 25 é igual a 20, porém é diferente de 15. Então o peso final ele diminui, porque a gente pode perceber que ele diminui, em relação ao aumento da densidade. E eu não tenho como colocar 18 peixes,5, 18,3. Então aqui o teste de média acaba cabendo. Poderia fazer uma regressão? Poderia, mas não seria a melhor análise possível, tá? Então a análise tem que ser coerente e tem que estar apresentada de forma coerente na tabela, ou no gráfico, ou na imagem, ou no texto. Tá legal? As legendas, elas incluem informações adicionais à figura e à tabela. É composta de um título de explicações adicionais. Nesse título evita repetir as variáveis que estão já apresentadas na tabela ou na figura, diga o fenômeno estudado e as variáveis teóricas usadas. Efeito da densidade de cultivo no estresse de Pacu. Efeito da densidade de cultivo no estresse de Pacu. A tabela ou figura aparecerão a densidade usada e as variáveis usadas para quantificar o nível da variável teórica, que no caso aqui é estresse. Então tá lá, né? Um trabalho que a gente fez há muito tempo, 2009, né, um trabalho meu, é um dos primeiros trabalhos. Eu hoje não faria mais esse tipo de tabela, tá, esse tipo de título, né? Isso aqui é como a gente não faz, né? E então assim, fica aí a explicação do porquê, né? Olha como é que ela está carregada, né? Tá intensa e acaba trazendo desagrado para eu ler isso aqui. Tá doido, tem que saber tem que olhar quem é aqui. Olha, muito confuso. Normalmente hoje a gente bota as variáveis aqui escritas literalmente, né? Com as suas unidades aqui, tá certo? Só joga um rodapé em letra menor para poder trabalhar aqui a coisa, e a gente escreve simplesmente, né, valor médio do comprimento total, altura. Então olha aqui as variáveis que eu usei para quantificar, a gente não usa isso. Obtidos para juvenis de Tambaqui aos 32 dias nos diferentes fotoperíodos emerais. Nossa, né, valores médios das variáveis de desempenho de Tambaqui em diferentes fotoperíodos emerais. Ponto, seria isso o título da tabela hoje. Né? E as variáveis estariam aqui, porque estando aqui, elas já estão ditas que são as variáveis medidas, não precisam estar aqui, tá joia? Então são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, isso é bem legal ver a evolução, tá certo? Aí aqui tem um exemplo de como a gente pode trabalhar isso de forma bem melhor, né? De um outro trabalho, né? Desempenho produtivo de Pacu em tanque rede em diferentes densidades de criação. Pronto, aí as variáveis estão aqui, os tratamentos estão aqui, o coeficiente de variação está aqui, variável, está explicando. Então, olha como é que a tabela é muito mais limpa a nível de título, ó, né? Do que ali, tá joia? Então é uma coisa bem interessante a ser pensada. Textos nos trabalhos que possuem os dados apresentados nas formas de gráficos ou de tabelas, os textos são geralmente muito curtos. Porque quando você apresenta o trabalho, você só discute depois a variável. Eu não preciso ficar apresentando, escrevendo, blá, blá. Então eu só discuto. Então é apresentar e discutir, apresentar e discutir, apresentar e discutir, né? Não se impressione se ele todo ficar restrito a um curto parágrafo, nunca apresente valores. Então, se você discutir uma variável em um único parágrafo, não tem problema nenhum, é possível, né? A parágrafo tem início, meio e fim, você botou uma apresentação de resultado de uma variável, deu início, meio e fim aquela ideia de discussão, você pode fechar, não é problema, desde que esteja construído início, meio e fim, né? E o parágrafo não seja muito longo. Então, ao se referir a uma tabela ou a uma figura, diga ao leitor apenas o que você deve olhar, né, com ênfase nessa tabela ou figura. Então as plantas menores tiveram maiores valores de nitrogênio. Então você vai olhar a figura 1, os valores específicos do leitor, o leitor encontrará na tabela ou no gráfico, né, numéricos, mas o importante é que essas representações mostrem claramente o que você afirmou aqui em cima, né, que maiores valores de nitrogênio estavam associados a plantas menores em tamanho. E note que essa informação será complementada na discussão e será importante para apoiar as conclusões. Né? Tem que ser informações importantes ao trabalho. Além das referências às figuras ou tabelas, o texto pode incluir qualquer outro resultado importante, mas desde que seja de menor expressão e, portanto, apenas descrito. Né? Eu vou parar aqui de novo, porque está com 29, né? O conteúdo realmente é grande, eu achei que dá para fazer em 2 vídeos, não vai dar. A gente para aqui e começa o próximo vídeo, vamos ficar em mais 3 vídeos aí de mais ou menos 20, 30 minutos.
Falou, pessoal, um abraço, até mais.